É porque, na verdade, pastor, o que acontece, né? O Espírito Santo, ele é uma promessa. E as promessas de Deus a gente não pede, a gente recebe. É igual a cura. O crente que tá pedindo, Deus me cura, ele nunca vai ser curado. Porque Jesus já curou ele. Tem Há que 2000 receber. anos atrás. Ele tem que receber como a cura. E como que recebe? Primeiro, na consciência, entendendo que eu já sou curado em Cristo. A segunda coisa é confessar, eu sou curado. A terceira coisa é se comportar como curado. Aí ele recebe. Aí a cura se manifesta. Por que as pessoas não recebem a cura? Porque fica pedindo pra Deus. Deus já te deu. Aí a cura não se manifesta, por quê? Porque primeiro, você tá pedindo pra Deus uma coisa que Deus já te deu, e segundo, você fica deitado. E as línguas, como é? E as línguas é a mesma coisa, é uma promessa. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, o Jesus dizendo, né, que nós receberíamos poder ao descer o Espírito Santo sobre nós. Mas o Espírito Santo já desceu. Ele já desceu em Atos 2. Agora o Espírito Santo ele não é derramado, agora o Espírito Santo ele é revelado. O Espírito Santo já foi derramado na igreja, em Atos capítulo 2. Agora, se você crê, o Atos 2 é igual a cruz. Se você crê na cruz, você está curado. Se você crê em Atos 2, você recebeu. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Que o Espírito Santo já foi derramado em Atos 2. O que eu preciso fazer? Crer. Crer o quê? Que é pra mim. Crer que não é por obras. Crer que não é por aquilo que eu faço. Mas crer que é pra mim. Porque eu sou filho de Deus, é um direito meu. E às vezes eu tô na casa da minha mãe, eu não fico falando, mãe, eu posso abrir a geladeira? Eu nunca falei pra minha mãe, mãe, eu vou abrir a geladeira, tá? Eu nunca falei pra minha mãe, mãe, eu vou jejuar pra ver se eu posso meter a mão no fogão. Não. Pra pegar o carro. Não. Eu sou filho, eu vou lá e pego a chave, tchau. Eu vou lá, abro a geladeira, mexo no fogão. O que tem na casa é meu. Eu tenho acesso a tudo. Eu não preciso pagar o preço pra nada. Eu apenas recebo de graça. Então o evangelho é isso, é a graça. Se você entender que o Espírito Santo já foi derramado, que o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, não será, mas já foi, e que é pra você, se você falar, eu creio, você recebe agora. É simples, só você falar, eu creio. Obrigado, Senhor. Eu tô cheio, então. Eu tô cheio. Se você ficar falando, tô cheio, obrigado, glória a Deus, pum, na hora explode na sua boca. É simples, é pela fé. Mas não sei se, quando nós oramos muito por o batismo do Espírito Santo, que o pessoal fica pedindo, aí uns começam a falar, e aí o bloqueio da mente, que você até citou um pouco aí no começo, eu estou imitando. É. E aí ele trava, ele mesmo trava a boca, não fala mais porque acha que está imitando, acha que é da carne. Tem um irmão que eu orei por ele, ele começou a falar em línguas, e aí eu vi que ele parou. E aí depois acabou o culto, eu falei, mas por que você parou? Ah, eu achei estranho. Ele achou estranho as palavras que estavam indo. Às vezes a pessoa, alguns recebem uma sílaba só, e às vezes fala, não recebi. Eu falei, mas como assim? Não, só uma sílaba. Não, já é o começo. Tem um pastor lá meu amigo que me ajudou no evento que nós fizemos em Brasília, pastor Rui, que ele canta em línguas, Uhum. ora, e ele disse que quando ele recebeu foi uma sílaba, e Sim. continuou orando, desenvolvendo. Então, mas que nem você falou, porque não é ensinado nas igrejas. É. Isso aí tinha que ser ensinado em cada igreja local, cada pastor ensinado. Mas e os benefícios? Tem benefício? Incentiva o pessoal a orar? Tem. Existe qual? Cito pelo menos 3 Fechou. maiores benefícios. Vamos lá, só pegar esse gancho que você falou, porque eu tenho resposta para duas perguntas suas. Primeiro, eu tô imitando alguém. Você nasceu na onde, pastor? Nasci em Goiânia. Tá. Mas você é brasileiro. Entendi. Fala boa noite. Boa noite, Fala bom dia. bom dia. Por que você fala igual a mim? Que nasci aqui. Ah, tá, entendi. Aí tem pessoas que tá se preocupando porque tá orando em línguas igual ao outro. Mas vocês não veem do mesmo lugar? Que é do céu? Não vê da eternidade? Não vê do mesmo Deus? Você pode ir lá na África, você pode ir lá no Chile, vai ter alguém falando em línguas igual a você. Porque vocês vieram da mesma nacionalidade. Verdade. Não é? Ah, pastor, mas eu só oro uma língua. Eu só oro uma palavra. Quando você nasceu, você falou o abecedário todo ou uma palavra? 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. Você vai crescendo em Deus, Deus vai te dando as palavras. Você vai desenvolvendo, você vai rompendo. À medida que você vai crescendo. Então, às vezes, as pessoas ficam com bloqueio na mente, mas é só racionalizar. Ah, por que que eu tô imitando? Porque você veio do mesmo lugar que outra pessoa veio. Ah, mas por que que eu só falo uma palavra? Porque você acabou de nascer em Deus. Cresce mais um pouco pra você ver. E aí você vai romper em várias, né? Bom, vamos lá, pastor. Vou dar 3 benefícios muito fortes aqui da oração em línguas, né?
O primeiro benefício que eu mais amo da oração em línguas é o espírito de sabedoria e revelação. A prática da oração em línguas ela é tão poderosa que ela vai te abrir a palavra. A palavra ela vai se revelar, ela vai se descortinar para você de uma forma sobrenatural. Então, eu lia muito a palavra, e eu leio a palavra muito ainda hoje. E quando eu comecei a orar em línguas, os textos começavam a vir na minha cabeça, explodir entendimentos e explodir revelação. O que vai acontecer? O que isso acontece? Qual que é esse processo? É o processo de transformação de mente. A transformação de mente, ela não vem por meio de curso, de estudo apenas. A verdadeira transformação de mente, ela acontece por meio da revelação. O que é esse processo de transformação da mente? Eu vou escrever um livro um dia, né? Um dia eu vou escrever. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da renovação da mente, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Por que nós não sabemos orar como convém? Por causa da mentalidade. É isso que a gente tem que entender. A minha mentalidade, ela contém uma fraqueza. Qual que é a fraqueza? A terra. A minha mente ainda ela está muito distante da mentalidade de Deus, da mente de Cristo. É por isso que a palavra do Senhor fala sobre a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 14 ou 16, se não me engano. Fala sobre a mentalidade do Espírito. Sobre a mentalidade de Cristo, quer dizer. Então, a fraqueza que eu tenho é essa, não saber orar como convém. Por quê? Porque eu não tenho a mentalidade de Deus ainda na minha vida. Então, exemplo, quando você está enfermo, se você não tem a mentalidade de Cristo, você ora pela cura. E não recebe a cura, e não agradece a cura. Então, a minha fraqueza é não pensar como Deus. A minha fraqueza é não entender como Deus entende as coisas. Porque se você pegar Adão lá no início, você vai ver que Adão ele ficou 130 anos no Éden. Aqueles 130 anos que ele ficou no Éden, como que ele aprendeu a fazer as coisas? Quem ensinou? Foi Deus. Depois que ele saiu do Éden, ele perdeu a mentalidade de criação de Deus. Você pode estudar de Gênesis, o livro de Gênesis principalmente. Você vai ver a humanidade perdendo a essência. As características de Deus vai se perdendo na humanidade. Agora, se as características de Deus no homem vai se perdendo, imagine a mentalidade de Deus, a forma como Deus enxerga, a forma como Deus trabalha. Então a mentalidade, é por isso que a Bíblia fala muito sobre mentalidade, não se apoiar nos seus pensamentos, renovar a sua mente, se encher da palavra. A Bíblia fala muito sobre pensamentos, mentalidade, por quê? Porque a minha fraqueza é não pensar como Deus. A minha fraqueza é não ter a mente formada de Cristo na minha mente. É não pensar como Cristo pensa. Então, por isso que o Espírito Santo ele vem para nos auxiliar na oração. Para quê? Para a gente ter a renovação da mentalidade. Então, à medida que eu vou orando em línguas, o espírito de sabedoria e revelação, ele se manifesta na minha vida. E aí, um exemplo, eu preciso tomar uma decisão. Eu tô orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, do nada vem a sabedoria. Pronto, já sei o que eu faço. Por quê? Porque o Espírito Santo agora revelou na minha mente, ele transformou os meus pensamentos. Isso de acordo com a forma da palavra. Você vai meditando na palavra, o Espírito Santo vai te dando revelação, 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 revelação. Para quê? Para você começar a pensar a partir da mentalidade de Cristo. Para você começar a pensar a partir da mente de Deus. Para renovar a sua mente. Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que você precisa de uma direção de Deus. Você está precisando de um conselho do Espírito. Cara, vai orar em línguas e meditar na palavra. Porque existe dois tipos de revelação. Aquela primária, que é o ensino, que é o Espírito Santo trazendo mais conhecimento de Cristo. Mas também existe a segunda revelação, que é aquela revelação pessoal, que o Espírito Santo, pela letra, ele puxa da letra a sua história. Isso é muito forte. Você está meditando na palavra, o Espírito Santo pega da letra a sua história. Você se encontra naquela história ali. E o Espírito Santo te ensina pela palavra como você fazer. Porque não tem um livro do Júnior na Bíblia. Não tem um livro do pastor Ariston. Mas tem 66 livros que contém 66 tipos da mente de Cristo para a sua vida. E aí você tem que meditar na palavra. Então o primeiro benefício da oração em línguas que eu podia falar,
Podia entrar, ficar horas falando sobre isso. Mas o primeiro benefício, a revelação. Você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, você vai se encher de tanta revelação, de tanto entendimento, de tanta revelação. Tem hora que eu vou pregar, eu vou ter que parar. Fala, para, chega. Por quê? Porque os textos começam a explodir, começam a vir as coisas. Você tá falando com alguém, Deus abre uma revelação e aquilo que você fala. Às vezes tá pregando, às vezes tá ensinando pra pessoa. Às vezes você só tá conversando com a pessoa. Através da sua boca, ali, Deus usa uma revelação e toca a pessoa. Então, o primeiro benefício da oração em línguas, que eu acho muito forte, é o processo de revelação. É o processo da transformação da sua mentalidade. Segundo benefício, né, que eu gosto muito, é a intercessão. Deus me toma muito intercessão para orar em línguas e interceder por pessoas. Se você tiver uma prática constante no orar em outras línguas, o Espírito Santo ele vai te levar para um lugar de intercessão. E o que é esse lugar de intercessão? Eu já tive vários testemunhos sobre isso. Exemplo, eu tinha uma moça na minha igreja chamada Daiane. A família dela congregava junto com a gente. E ela tinha problema com droga. Ela estava com a vida dela destruída. Ela trabalhava num cargo na prefeitura da cidade dela lá, tinha um cargo público. E ela começou a usar crack. E ela perdeu tudo. Ela perdeu o emprego, ela estava quase já perdendo os filhos, o casamento já estava tudo destruído. Ministrei, falei, orei, foi batizado com o Espírito Santo. Eu fiz tudo o que podia fazer. E não tive nenhum resultado. Nenhum. A última vez que eu fui na casa dela para ministrar e fazer um culto lá, eu falei, Espírito Santo, eu não sei mais o que eu faço. Não sei. Eu vou orar em línguas agora. Interceda por ela. Através de mim. E eu nem imaginava que isso ia acontecer ali na hora. Eu comecei a gemer no espírito, chorar por ela. 1 mês. Ela foi liberta. Instantaneamente. Das drogas. Hoje ela já tá no seu 3º filho. Acabou de ter um menininho. Tá com o casamento restaurado. Tá trabalhando de novo. Tá fazendo faculdade. Tá bem. Então, se eu soubesse que ia ser mais fácil se o Espírito Santo fizesse, eu já tinha deixado ele fazer faz tempo, né? Mas a prática da intercessão é muito forte. Eu já tive testemunho também de estar orando em línguas, Deus me tomar intercessão.